Olá, meus amigos. Se você estiver triste, sentindo que na tua casa tudo está mal, tudo está dando errado na sua vida, na sua família, comece hoje a rezar comigo o terço de libertação de São Bento. Então, vamos juntos rezar? Mas ative o sininho das notificações para que você não perca nada. Vamos juntos rezar o terço de libertação de São Bento, para que estejamos sempre protegidos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão do santo, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Primeiro mistério, rezemos. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa e da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família,
e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te corrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. No segundo mistério, rezemos. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Terceiro mistério. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Afasta-te de mim, Satanás,
pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, onde o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te joga para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderá fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Quarto mistério. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderá fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás,
pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus esteja corrente e te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te corrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. No quinto mistério, rezemos. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Afasta-te de mim, Satanás. Pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa e da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradada filha de Eva, a vós suspirando, gemendo, chorando, este vale de lágrimas. É a pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos volvei, e depois desse desterro mostrai Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,
para que sejamos dignos da promessa de Cristo. Amém. Oração final. Glorioso Patriarca São Bento, que mostrais sempre compatíveis com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo à vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílios em todas as nossas aflições, que nas famílias reine a paz e a tranquilidade, que se afastem de nós todas as desgraças, tanto os corporais como os espirituais, especialmente o mal do pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos. Suplique a graça a São Bento e reze todos os dias o terço de libertação de São Bento. Finalmente, pedimos que ao término de nossa vida terrestre possamos louvar a Deus convosco no paraíso. Amém. Rogai por nós, glorioso Patriarca São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Então, reze todos os dias o terço de libertação de São Bento. Em todos os seus momentos tristes, angustiados, que você sente que tudo está dando errado, que tudo está muito pesado, não desanime. Volte aqui sempre e reze comigo o terço de libertação de São Bento. Eu estarei sempre rezando com vocês e por vocês. Então, já compartilha esse vídeo, esse terço, para que sempre mais pessoas venham rezar com a gente. Se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa aí seu pedido de oração e vamos juntos sempre rezando uns pelos outros. Até a próxima.